Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, o Deus que nos reúne nessa casa pede que nós nos libertemos dos nossos pecados. Infelizmente, eles ainda são uma realidade em nossa vida. Conscientes de que somos pecadores, imploremos a misericórdia divina cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o que Deus vai nos falar. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o com sua arma no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de Atália e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com ele um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei.
Os centuriões fizeram tudo que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada. E este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até ao esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então, Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor preferiu. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e o ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus prezados irmãos, o texto primeiro que nós ouvimos, retirado do livro dos Reis,
nos faz compreender que a ação de Deus prevalece, que a ação de Deus sempre terá o triunfo. Assim foi no passado, como também assim é hoje em nossa vida. Quantas situações difíceis nós passamos e que achamos que está tudo perdido, que não há solução, que, enfim, tudo está escuro e de repente a luz de Deus resplandece, não é? Porque a vitória é para o nosso Deus. A vitória, ou melhor, a vitória é do nosso Deus e para todos aqueles que nele creem. Assim sendo, da mesma forma como no livro dos Reis o Senhor Deus agiu, na minha vida, na sua vida, Deus agirá. É preciso ter calma, é preciso ter sabedoria para perceber o que Deus está mostrando, o que Deus está indicando, que com certeza é o melhor para a nossa vida. Muitas vezes nós resistimos à ação de Deus e chegamos até a dizer: Deus não age, Deus demora, quando Deus está mostrando claramente a ação dele e o que ele quer realizar. E nós ficamos inquietos, ficamos sempre achando que a voz de Deus, que a ação de Deus não se manifesta. Não sejamos apressados, tenhamos a consciência de que Deus age na hora certa, no momento certo. O Evangelho, nós vemos o apego à matéria. Essa, penso eu, que é a grande dificuldade de nós percebermos a ação de Deus na nossa vida. Nós ficamos tão preocupados com coisas materiais, queremos sempre conquistar mais e mais, e nesse desejo exacerbado de consumo, nós deixamos de perceber a presença de Deus que se manifesta nas coisas mais simples. Se você parar um pouquinho, olhar com calma, quantas coisas nós nos preocupamos, quantas coisas nós compramos, quantas coisas supérfluas que não é o necessário, e essas coisas nos consomem. Primeiro, a ânsia de conquistá-las, depois de conquistar, como usá-las, e às vezes nós compramos e nem usamos, né? Quantos de nós temos coisas compradas que nunca foram usadas, mas nós nos deixamos levar pela sociedade que é totalmente capitalista e que enaltece a dimensão do ter. Então nós queremos sempre ter coisas. Que adianta ter coisas? Eu nunca vi dizer que ninguém partiu desse mundo levando riqueza, não é? Há um ditado popular que diz que caixão não tem gaveta, e nós ficamos naquela preocupação de adquirir bens, não é? Para uma realização pessoal ou mesmo para um status, e tudo isso vai ficar, e nós vamos voltar à casa do Pai como aqui chegamos. Só não voltaremos como aqui chegamos se, iluminado pelo Espírito Santo, nós percebermos o que é essencial. E o que é essencial é Deus, as coisas de Deus. Tudo passa, mas Deus é eterno. Então eu penso que nesse mês nós temos 3 santos que vão nos dar exemplos concretos de disponibilidade, de desapego. Nós temos um Antônio, não é, que tinha posses, mas que optou pela pobreza. Nós temos um São João, que abandonou tudo e foi para o deserto viver no eremitério. E nós temos Pedro, que mesmo sempre sendo chefe da igreja, levava uma vida simples. Então, por que nós, que queremos ser cristãos, em vez de imitar a quantidade imensa de santos
que nos oferece um exemplo de piedade, de desapego, de disponibilidade ao serviço dos irmãos, e nós caminhamos por caminhos diferentes, ou seja, queremos ter mais e mais, porque achamos que a razão da nossa vida, a felicidade, nós vamos encontrar na conquista dos bens, quando os bens vão ficar aqui e nós partimos sem nada, como aqui chegamos para a eternidade. Que Deus então nos dê discernimento para nós vermos o que é necessário para nós e para nós percebermos quanto de desperdício, quanto de supérfluo todos nós temos. Se nós olharmos na nossa casa, nos nossos armários, nós vamos encontrar quantas coisas supérfluas que poderiam estar ajudando àqueles que nada têm. Então, que Deus nos dê sabedoria para optarmos pelo que for melhor. Eu vos digo, sem medo de errar, que o melhor sempre é o Senhor Deus. Amém. Apresentemos ao nosso Deus as nossas preces. Iluminados pela palavra de Deus e desejosos de fixar nosso olhar nos bens que não estragam, invoquemos o Senhor rezando: guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Para que os ministros da Igreja instruam os fiéis sobre o uso digno dos bens terrenos, segundo a sabedoria cristã. Rezemos. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Para que os jovens sejam livres do ídolo do consumismo e encontrem no seguimento de Jesus o sentido da vida. Rezemos. Guardai-nos, Senhor, dos nossos caminhos. Para que, no caminho da santificação, todo o nosso ser seja sadio e iluminado pela graça de Deus. Rezemos. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Cada um agora fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça e coloca o seu pedido particular nas mãos de Deus.